A gente precisa pensar num todo, né? Então, tem coisas que são boas para gente. Então, a gente precisa pensar nisso. Uma das coisas que ajuda muito na questão da autoestima, a gente não tô falando de ser magra, mas, por exemplo, uma questão de exercício físico, uma atividade física é Até por causa extremamente da parte importante. hormonal, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, a gente precisa entender que uma atividade física ela produz bons hormônios, hormônios do prazer, que te ajudam a elevar a autoestima, te ajuda muito em tudo isso. Então, assim, vai te fazer bem. Tá? A gente não está falando O de um autocuidado corpo como um perfeito, todo, né? o O autocuidado como um autocuidado, que todo. quando você para, assim, isso já foi provado também cientificamente, que quando Exatamente. você tira um tempo, seja na atividade física, no autocuidado, de se cuidar, uma maquiagem, um creme que você passa, isso ajuda. Pessoas às vezes acham que ela precisa de muita coisa ou até mesmo de muito dinheiro para fazer certas coisas. Eu estava me lembrando aqui, eu estava morando lá quando nós estávamos lá em Rondônia, né? Nós nos mudamos para o interior e aí a gente estava num processo de reajuste, né? E eu falei, poxa, senhor, eu estou sem dinheiro para ir para academia, eu estou assim, assim, assado. Então, assim, eu comecei a gerar as desculpas para mim, para quê? Para que eu tivesse uma desculpa para dizer que eu não estava fazendo nada. Ó, você está vendo como é que a mente trabalha? É assim que Ela quer te funciona. colocar na zona de Ela quer conforto. te dizer assim: olha, isso é uma excelente desculpa para você não fazer isso. E na época, a gente faz muitos anos, né? Então na época não tinha WhatsApp nem nada, e eu recebi um e-mail. Esses e-mails, né, que você recebia de propaganda e tal. E no e-mail dizia assim: você que está dizendo que você não tem dinheiro para ir para academia. Assim, eu falei, nossa, gente, parece que eles me Foi pra ouviram mim, falar, foi para mim. foi Aí, certeiro. e a pessoa dizendo tudo isso, ele falou assim: andar na rua é de graça. Você pode. Aí eu falei, gente, não é que é mesmo? Então, assim, quantas vezes, né, nesse processo, justamente a sua forma de pensar, você começa a dizer coisas para você mesma que na verdade são desculpas para você não fazer e para você continuar naquele estado que você está. Então, assim, fazer uma caminhada, cuidar da alimentação no geral como um todo. Se você está percebendo que você está comendo coisas demais que estão te fazendo mal, Comendo emoção, né? a gente consegue ir ajustando essas coisas, né? Então, assim, a gente está falando de coisa. Lógico que cada caso é um caso, mas assim, são coisas simples que você pode dar os primeiros passos. Até para ansiedade, uma das coisas que o médico indica é a caminhada. A atividade física, no geral, ela produz hormônios bons, porque assim, a gente estava falando, né, na parte anterior da mudança de pensamento, o nosso cérebro, isso a neurociência explica, tudo mais, ele não distingue o que você viveu do que você está pensando. Então, por exemplo, qualquer pessoa, se você parar para pensar, você teve uma situação difícil, qualquer uma, perda de trabalho, problema no relacionamento, qualquer situação ruim que você viveu. Aí passou aquilo, passa um dia, 2 dias, você começa a pensar naquela situação. Então, pensa na sua vida. Você começa a alimentar aquilo, você começa a pensar naquilo, aquilo vai te fazer chorar de novo, você vai sentir dor de novo. Ou seja, o seu cérebro está registrando aquele acontecimento como sendo verdadeiro hoje. Então, ele vai jogar para o seu corpo hormônios, enzimas que vão te fazer fechar. Você, não é assim? Você se É. encolhe, você começa a chorar, você se encolhe e você vive aquilo pior do que foi no dia. Ou seja, é o teu pensamento sendo alimentado, o teu cérebro está, então, entendendo que aquilo é verdade. Então, assim, as pessoas não entendem que é possível, nesse momento, trocar o pensamento. Da mesma forma, como você lembra de alguma coisa muito legal, uma viagem que você fez, o nascimento de um filho, o seu casamento, coisas que foram muito legais. E aí, quando você começa a pensar naquilo, aquilo vai te transbordando de alegria, você começa a sorrir, né? Tem gente que está andando na É. rua e começa a sorrir sozinho. Por quê? Porque o pensamento da pessoa, o cérebro entendeu aquilo e automaticamente ele jogou para o corpo boas enzimas, bons hormônios, hormônio do prazer, e faz você sorrir, faz você vibrar, faz você ficar feliz.
Isso a gente faz de forma inconsciente. Então, eu me permito viver isso e eu vou vivendo isso de forma inconsciente. Quando eu consigo entender que eu posso trazer isso para minha consciência e eu tenho o poder de trabalhar o meu pensamento para gerir isso no meu corpo, os meus sentimentos, uau! Seja o problema que você tiver, mas se você, antes de dormir, dormir com aquele problema, vivendo aquele problema antes de você você dormir, não vai conseguir é dormir aquilo bem. que vai ficar no teu inconsciente, você vai dormir mal, você vai acordar mal. Então, são duas coisas que eu aprendi. Veio o pensamento, eu falo, muito obrigado por essa informação, mas ela não me pertence. E aí eu já viro aquele pensamento Isso ali, aí. e isso vai mudando, né, o dia da Porque gente. o que acontece? O seu cérebro fez um novo registro. Então, tem uma, vou dizer uma parábola, uma historinha, que como se o pensamento fosse um passarinho. Então, às vezes você está andando, você não tem como impedir que o passarinho passe, né? Que é o pensamento. Agora, você pode impedir do passarinho fazer um ninho na sua cabeça. Exatamente. Então, você tem o poder de impedir que esse pensamento negativo, de uma situação negativa, domine, faça um ninho na sua cabeça. Então, isso é muito... Quando a gente consegue entender isso, muda tudo. Porque aí você vai mudar o seu sentimento, que é o que você falou. Então, gente, a simples técnica de você parar, respira fundo e pensar numa outra coisa, se as pessoas entendessem isso e praticassem isso, já ia mudar muita coisa.